De padres usando drones até acidentes de carros autônomos, incidentes de IA explodiram desde 2016. E nos últimos anos, uma tecnologia recebeu destaque como a mais problemática. Qual será, hein? Qual é o seu palpite? Vamos saber com a nossa Mila Laranjeira hoje no plantão do Meteoro. Bora lá! Doutora Mila, e aí, qual é Olá. a mais problemática? Ou você quer construir isso? Eu vou guardar a resposta para o final, para as pessoas irem dando palpites aí no meio do caminho. De onde veio, né, esse relatório de incidentes de inteligência artificial que a gente vai começar a falar agora? Ele já existe, Ana, desde 2008, desde antes da gente ter ChatGPT, antes da gente ter IA generativa, graças a Deus, saudades desse tempo. Estou me tornando esse tipo de idosa, sabe? E se você puder abrir para a gente ver o primeiro link, eu gosto de mostrar que é uma tabela. É uma tabela, eu amo tabelas, porque dá para você extrair muita coisa delas. E lá embaixo, que tem as abas, tem a aba incidentes. Essa aba incidentes tem todos os incidentes desde 2008 que eles começaram a ir catalogando com todas as informações, qual é a tecnologia, se foi um incidente de fato ou só um problema em potencial, qual país que foi, de qual setor, se é mídia, se é entretenimento, enfim, completaço. E a gente vai ver que é um negócio extremamente cheio de informações. E quem enxergou que isso era uma fonte Delícia. incrível de informações foi o núcleo jornalismo. Ah, Tem que até a massa. empresa, tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. E se você for no link, tem mais coisa. Aí, se você puder mostrar o especial do núcleo, para a gente ir Vamos olhando, lá. o núcleo jornalismo, que eu acho assim uma das melhores fontes, porque eles fazem esses especiais de jornalismo investigativo também. Eles pegaram essa base, e se você for rolando aí, eles fizeram várias visualizações. Então, eles foram falando, por exemplo, pode ir descendo. Aí, essa primeira não é tão importante, são só palavras, mas aí, por exemplo, ocorrências envolvendo IA ao longo do tempo. Se você vê lá embaixo, desde que o Instituto foi criado em 2008, que a base de dados foi criada, quase não tinha 2, 3, 10 incidentes, aí vem mais, em 2014, 10 incidentes, aí em 2016, 35. E aí 2018 já tem 60, e aí 2024 já tem mais de 300 incidentes. Então explodiu. E eu, como uma pesquisadora de inteligência artificial, esse ano de 2016 ele é muito icônico, porque foi o boom do deep learning, dos modelos de redes neurais profundas. E foi aí que as pessoas começaram a criar tecnologias onde a pessoa não fazia ideia do que estava acontecendo no modelo, mas colocava em produção mesmo assim. Eu não sei explicar a saída do modelo, não consigo prever o que esse modelo vai dizer, mas ele está rodando mesmo assim no meu cliente, né? Então foi esse o boom. E aí em 2022, mais ou menos, a gente tem o boom dos modelos generativos. E aí só piora aí essa escalada, né, de modelos problemáticos sendo colocados no mundo. E aí, será que a gente consegue fazer um bate-bola, ficar indo e voltando, Ana, nos links que a gente tem aí? Porque eu coloquei o Sim, link sim. do primeiro incidente brasileiro registrado, só para mostrar um negocinho. Esse é o primeiro incidente brasileiro que foi registrado nessa base. A maioria dos incidentes são por denúncia, né? Alguém vai lá e comenta que aconteceu. Esse daí, eu não sei se vocês se lembram, é que as câmeras do metrô de São Paulo, especificamente da linha amarela, colocou câmeras em 2018 para avaliar o sentimento das pessoas quando elas viam algum anúncio. Então, na frente de um painel que tinha uma propaganda de uma marca qualquer, em cima tinha uma câmera e a câmera ficava avaliando como você reagia ao olhar para o anúncio, para assim decidir quais propagandas eram mais bem-sucedidas, o que colocar ali, só que sem avisar as pessoas que trafegavam ali também. Então, assim, completamente errado, foi um rolê gigantesco. Eles foram condenados só no ano retrasado, 23 eles foram condenados. E se você puder descer nessa notícia,
Essa é uma denúncia de 2018, é aí mesmo, lá na meiuca. Ok. Aí. Tem março de 2022, tá vendo? Março A de denúncia de 2022. 2018 e eles continuam acompanhando. Eles falaram, ó, dessa notícia, em 21 aconteceu isso, em 22 aconteceu a condenação. Legal. Então, eles continuam acompanhando os incidentes. Então, é só para a gente entender o que essa base tá mostrando. Nossa, Aí pode muito voltar bom. lá pro núcleo, por favor. Pro núcleo, vamos lá. Isso, aí vai descendo. Aí ele mostra o número de lançamentos de modelo, que acompanha, né, a explosão de incidentes, os países, os Estados Unidos é o principal líder de incidentes, né? E você vê que a guerra, fazer um breve comentário, a guerra de quem vai dominar a hegemonia de inteligência artificial é Estados Unidos e China. Tem muito modelo chinês, tem muito modelo estadunidense. Mas olha os incidentes, o volume dos incidentes dos Estados Unidos e o volume dos incidentes da China. Os Estados Unidos está na liderança, assim, de longe. Mas vai passando. Aí vai chegar a parte mais interessante que eu acho que a sua audiência vai gostar mais. Setores mais atingidos. Aí eles colocam dividido por setor onde acontecem esses incidentes. O maior deles é mídia e entretenimento. E eu nem trouxe para ilustrar, porque eu tenho certeza que todo mundo sabe, do Bruno Sartori, que fazia deepfake da época presidente da República. E fazia do Lula também. O Bruno Sartori está na base de incidentes de IA, porque causou repercussão negativa, né? As pessoas falando que ele estava fazendo deepfake do presidente, papapá. Então também entra na base de incidentes de IA. Entendi. Mas eu escolhi trazer um outro exemplo para mostrar a diversidade de tópicos que são abordados, porque inclui até religião. E aí eu trouxe o exemplo do padre, se você puder colocar o vídeo do YouTube, por favor, maravilhoso esse vídeo, não é gente. esse. Não, abriu coisa errada. É esse aqui, né? É o YouTube. É esse. Isso. Pode dar play no ponto A mesmo. Tá. Beleza, deixa eu só tirar a trilha aqui. Aí. Que o ostensório, que é uma peça litúrgica para expor a hóstia consagrada, ela foi levada até o altar por meio de um drone. A gente consegue ver nas imagens aí, quando os fiéis entram na igreja com o drone, ele sobrevoa a parte do corredor até chegar ao altar central, onde está o padre que recebe o objeto litúrgico e segue com a celebração. Isso daí deu o que falar nas redes sociais, inclusive a Arquidiocese de Sorocaba já se manifestou sobre isso, disse que o arcebispo da cidade, Dom Júlio Acamini, envolveram até a arquidiocese da cidade, porque as pessoas ficaram ofendidas. E elas abriram reclamações. Eu achei que o incidente ia ser porque o drone ia bater no padre. Pelo menos foram as reclamações. As pessoas foram reclamar na entidade superior ali da igreja que aquilo ali era uma heresia e tal. Enfim, isso foi outro incidente que foi parar lá na base de incidentes brasileiros, no caso de inteligência artificial. Aí, se você puder voltar de novo lá no núcleo, a gente chega no final. Peraí, se quiser comentar, pode me interromper a qualquer momento, por favor. Não, tá de boa. Eu quero explorar isso daqui também. Tava louca pra clicar aí nas coisas já. Aí, beleza. Aí tem política. Política, todo mundo já sabe os 1000 incidentes que tem, mas pode ir descendo. Polícia, né? Polícia. Pois é, tem brasileiro de polícia também. Aí, beleza. Sistemas mais envolvidos em incidentes. Tem 2 e a gente está chegando na resposta da nossa pergunta de qual é a tecnologia. Cabe. Deixa eu ver se tem como tirar o zoom aqui para ver se cabe inteiro. Mas tá suficiente para o ponto. Esses são os sistemas mais envolvidos. E aí a gente vai falar de um antes e depois em qual é o sistema mais problemático da atualidade, de acordo com essa base de dados. O primeiro é esse destaque que não me xinguem, não fui eu, tá? É a matéria do núcleo. Que a Tesla é a empresa de carros autônomos que mais se envolve em incidentes, que tem mais reportes ali na base de dados. E aí, se você puder abrir o relatório de incidentes, aí vocês vão reclamar com o núcleo, com quem faz a base de dados. Desce um pouquinho, por favor. O que é mais impactante, vai descendo mais. Aí, acidentes fatais. Tem mais de 20 incidentes fatais envolvendo ou o piloto automático ou assistente de direção.
do Tesla, e ele lidera aí na categoria carros autônomos que mais sofrem acidentes, de longe. Então, o ponto que eles mais trazem aí é sobre isso não significa necessariamente que a Tesla é a pior, mas que eles colocam na rua coisas que talvez não estejam prontas, o que pode tornar eles piores em alguma perspectiva, né? Mas são modelos que são colocados na rua sem muita avaliação, né? Que é o caso da Tesla. Dentre os carros com piloto automático, ele é o que mais se envolve em acidentes. Aí, outro dia a gente fez um corte falando, né, Mila, sobre os carros da Tesla não usarem LiDAR, usarem só reconhecimento por câmera, né? Exato. Enfim, aí, se você puder voltar lá no núcleo, quem é o que mais está envolvido em incidentes? Quem é que está o mais envolvido? É o ChatGPT. Eu não sei se alguém está surpreso que é o ChatGPT o mais envolvido em incidentes, que, aliás, foi lançado em mais ou menos 2022. O primeiro incidente é de 20, né, que foi lançado para o público geral. Então, assim, o Tesla tem incidentes que vão até 2016, a Google tem incidente que vai, sei lá, 2002, né, mas eles nem mapeavam nessa época. Mas o ChatGPT tem tão pouco tempo e já é o líder em incidentes de inteligência artificial. E eu gostaria de tratar o ChatGPT como a categoria geral chatbots, porque a gente vai ter toda sorte de incidentes, desde modelos, por exemplo, um exemplo que eles colocam aí é o Apple Voicemail, que parece que é bem ruim, pelo que eu estava lendo dos incidentes, porque ele transcreve, coloca palavrão nas transcrições quando não tem palavrão. Eu ri um pouco que uma senhora se sentiu ofendida porque ele falou que ela era isso e aquilo no voicemail, e ela não entendeu que era uma transcrição errada. Então esse é um incidente que pode ser considerado cômico, né, de certa forma, mas tem outros não tão engraçados, que foi o que eu linkei aí, que é um dos mais recentes incidentes de chatbot. Opa! Cheio de propaganda, peraí. Aí. Tá chegando um doguinho para dar oi aqui. Esse incidente que eu coloquei, é bom que o doguinho vai aliviar o mood dessa notícia. Aconteceu recentemente, Ana, que um chatbot falou para um adolescente cometer suicídio e ele foi adiante. E agora a mãe desse adolescente está processando a Google, porque a Google financia a startup que lançou esse chatbot. Então, a Google financia uma série de outras startups que também estão liberando por aí modelos não tão bem avaliados. Então, é só para mostrar que às vezes a gente dá uma risadinha aqui e ali dos incidentes do padre usando drone, né? Mas às vezes não é tão engraçado e é algo que a gente deveria estar fazendo alguma coisa a respeito. Né? Nossa, E sabe o que mais me assusta? Não é quer dizer, o acontecido em si, claro, mas é o que vem depois do travessão aqui, né? E a empresa não quer censurar o Bolt, né, para que ele não faça esse tipo de coisa. E é aí que a coisa fica bastante complicada, né? Porque muitas vezes, Mila, as pessoas falam, porque a tecnologia é malvada, veja, ela disse para a pessoa, né, cometer suicídio e tal. Como se a tecnologia em si tivesse decidido fazer isso. E primeiro, que, né, isso é uma incompreensão, e veja, eu não estou falando isso para desculpar a tecnologia, estou falando isso para culpar os humanos, que são responsáveis pela tecnologia que eles põem no mundo, são responsáveis pela tecnologia que eles vendem, são responsáveis por deixar que isso aconteça, né? E que muitas vezes dizem, não, isso, né, ela é como não vou censurar, isso é censura e não sei o quê. Então estão tomando uma decisão de permitir que você tenha uma tecnologia que vai dar esse tipo de instrução para um adolescente, né? Sim, e propósito puramente econômico, porque eu já falei isso inúmeras vezes, essa tecnologia de chatbot, ela não é barata de rodar. Então tem alguém botando dinheiro para que ela seja gratuita e acessível. E o propósito, um dos propósitos por trás disso é alimentar o hype, para ter mais financiamento,
para continuar avançando aí, né, nesses ideais, enfim, de tecnologia. Mas é para isso, tipo, você coloca na mão de um adolescente uma tecnologia gratuita e acessível, que não é bem avaliada, sem se preocupar com os riscos disso, para alimentar hype, para todo mundo estar usando na escola, sabe? Então, é isso que eu vejo como o principal problema. Os chatbots, eles popularizaram muito recentemente e eles lideram o ranking de incidentes. Foi isso que o Núcleo quis trazer, tecnologias tão novas e que já são as mais problemáticas da história da inteligência artificial, sabe? Nossa, Mila, eu achei muito interessante a tabela de incidentes e o estudo no núcleo também, né, de entender esses dados também é fenomenal, fenomenal, assim. Tem muita coisa que é aquilo, né, decepcionada, mas não surpresa, né? Tipo, eu esperava que a Tesla estivesse ali, né? Por mil motivos. E aí, né, alguém pode dizer, ai, mas você odeia o Elon Musk, por isso que você está dizendo. Veja, odiar eu odeio, mas não é por isso. Né? É porque a postura dele, enquanto, eu não vou nem dizer criador, porque aquele cara não cria coisa nenhuma, a postura dele como dono, né, ou como responsável por algumas tecnologias, é justamente essa postura de dane-se os humanos que estão usando. Né? E muitas dessas empresas que estão ali elencadas mantêm essa postura de dane-se os humanos que estão aí usando essa tecnologia. O meu objetivo é ter lucro e dane-se, basicamente. Né? E essa é a consequência. Né? E a gente, muitas vezes, né, como sociedade, a gente não consegue enxergar isso. E, de novo, isso é um problema muito grande. A gente não conseguir enxergar os interesses econômicos, políticos, sociais, pessoais, subjetivos que estão em volta e por dentro da tecnologia, né, que atravessam a tecnologia. Essa ideia de que a tecnologia... Tem uma expressão que meus alunos sabem que é reprovação sumária, se alguém usar o advento da tecnologia, sabe? Atividades políticas e economias e tudo mais. É como se ela existisse à parte, sabe? Da sociedade, assim. Não, é feito por humanos e aí reflete todas as piores coisas que os seres humanos têm. E a gente precisa conversar sobre essas coisas. E parar de achar que a tecnologia não, ela é só uma cachoeira, ela simplesmente está lá. Né? Posso fazer um comentário horroroso que você vai detestar? O Bolsonaro, até hoje, depois que ele virou réu, muito bem, ele repetiu o discurso que as urnas são fraudadas e disse a seguinte frase: eu confio na urna, eu não confio nos programadores. E eu nunca imaginei que eu ia concordar com o Bolsonaro na minha vida, mas hoje concordei. Veja. Tá certo, mas tá errado, mas tá certo. Eu acho que é aquela coisa, né? Até o relógio quebrado, acerta a hora, duas vezes por dia, enfim, né? Neste caso, sim, tá certo. Você pode confiar nas urnas e não confiar nos programadores. Talvez ele tenha ouvido isso de alguém. Eu duvido que ele compreenda também o que isso significa. Eu aposto a unha de um dedinho que ele não... Eu gosto muito da unha do meu dedinho. Eu aposto que ele não compreende o que isso significa, né? E por que isso é dito desse jeito. Porque, no final das contas, ele ainda continua achando que as eleições foram fraudadas e tal, e tudo mais. Sim. Mas né, tirando o Bolsonaro... Tirando o que tá errado? Tirando o que tá errado, é isso, né? A gente tem que desconfiar das pessoas mesmo. Né? E não é, e às vezes não é nem essa coisa, né? Aí já entrei numa pira que eu gosto, assim. Não é nem essa coisa de alguém foi lá e fez de propósito, colocou. Não, simplesmente por ganância, negligência, né? Ignorância. Às vezes é por maldade também, tá? Mas é raro, sabe? Geralmente é ganância.
Geralmente a ganância. Eu acho que se fosse fazer um ranking, a ganância... a ganância tá acima de todos os motivos para essas coisas, né? A Marina aqui no chat. Ele não sabe como funcionam as urnas. Ele não sabe como funciona muita coisa. Né? Muita coisa. Ele não sabe como funciona uma máscara facial. Né? Aliás, tem muita gente que até hoje não sabe como é que funciona. Tem que tapar o nariz e a boca, né? Como é que vai saber como é que funciona uma urna eletrônica? Ele acha que é mágico, que você aperta lá e faz o trilili. É uma música mágica que computa o voto para algum lugar, enfim. É isso, Mila. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, porque senão o papo com a Mila é tão legal que eu tenho vontade de ficar falando de tecnologia com ela, porque é muito legal. Mila, muito obrigada. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.